Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do pregador, do Eclesiastes. Nós estamos numa série de mensagens e chegamos no capítulo 11. Estamos perto do fim do livro. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 8. Eclesiastes, capítulo 11, do verso 1 ao verso 8. O sábio diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Senhor, abençoa este nosso instante, onde a Tua palavra foi lida e precisa ser explicada e aplicada ao nosso coração. Faz isso por Tua graça, nos ajude nisso. É assim que oramos, no poder do Espírito. Amém. Uma das declarações mais fortes que já tive a oportunidade de ler, e é uma declaração de um relato ou de um registro autobiográfico, foi de um escritor russo chamado Lev Tolstói. Ele escreveu vários textos famosos, e um deles é o texto Confissões. Uma das declarações mais fortes que eu já tive a oportunidade de ler foi justamente uma declaração que está contida no relato autobiográfico de Lev Tolstói, escritor russo, quando ele diz assim: minha vida parou
eu comia, bebia, respirava e dormia. Mas só comia, bebia, respirava e dormia porque não podia ficar sem. Mas minha vida parou. Às vezes a nossa vida é paralisada. Os eventos catastróficos desse mundo, as situações desagradáveis e hostis que nos cercam, as experiências nefastas que a nossa alma vive, enfrenta e às vezes é sepultada nelas, podem nos paralisar. Nós podemos muito bem olhar para o mundo que nos cerca, um mundo sofrido, um mundo caótico, um mundo triste, um mundo em ruínas por causa do pecado, e simplesmente decidir não ir mais adiante. E experimentar então a paralisia provocada pelo medo. O medo de viver e de enfrentar as realidades infernais que estão à espreita o tempo todo, quando não, já invadiram há muito tempo o nosso coração. O sábio enxergava a vida debaixo do sol em sua forma nua e crua. Ele está longe de pintar um mundo colorido, mas de encarar os eventos debaixo do sol como eles são. Ele gosta de admitir certas realidades que são inevitáveis, mas que ele gosta de pontuá-las e de dizer mais ou menos o seguinte: olha, a vida é assim, isso acontece, e portanto a nossa vida pode ser uma evaporação, já que a vida é vapor, e é isso que significa o termo traduzido por vaidade, rebel, vapor. A vida pode cair em um processo de evaporação sem sentido. Existem algumas realidades que podem paralisar a nossa vida. Eu gostaria de compartilhar algumas à luz do texto que nós acabamos de ler. A primeira realidade que pode paralisar a nossa vida é a realidade que diz o seguinte: não temos o controle de absolutamente nada. O sábio vai dizer, no versículo 2, parte B: você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Isto é, pode vir um evento desgraçado sobre a humanidade, evento esse que a humanidade não é capaz de ter o mínimo controle. Coisas que acontecem com a vida humana, que o ser humano, em sua condição pequena, finita e de fragilidade, não é capaz de fazer absolutamente nada, pois não tem um controle. Nós não temos o controle de absolutamente nada. Se por algum instante você pensa que o tem, é uma mistura de mentira diabólica com incapacidade de refletir sobre a realidade da própria vida. Porque ninguém aqui tem
o controle sobre a vida e os seus acontecimentos que se processam numa contingência do que a gente chama de imponderável. Nós enfrentamos aí uma pandemia. Ninguém esperava uma desgraça dessa caindo sobre nós. E ninguém teve o controle sobre isso. Uma gripe, uma simples gripe, que pode pegar em cheio a sua saúde, pode lhe colocar numa situação de cama, de tomar medicamento, de ficar ali. Uma simples gripe. E você dizer assim: eu não imaginava estar nessas condições, ou estar nessa condição. Nós não temos o controle. E precisamos admitir a nossa incapacidade de lidar com muitos eventos da existência humana que pregam justamente o fato inequívoco de que nós não temos controle algum. É muito tentador, então, para nós que fazemos parte de um universo religioso, de um fenômeno religioso chamado evangelicalismo, é tentador nós pensarmos que nós podemos manter uma relação com Deus, e esse Deus, na relação que mantemos com Ele, ficar subserviente aos nossos desejos, aos nossos caprichos e às nossas vontades. De modo que esse Deus que pode todas as coisas se sujeite às nossas orações, que não são orações, mas apenas manifestações egoístas do que queremos para nós mesmos, e assim termos, através dele, o controle das coisas. E aí vem uma doença, e você pode acreditar, por alguma razão, por algum equívoco teológico, que se você decretar em nome de Jesus, essa doença vai desaparecer. É a tentativa de ter controle. Você crê, por alguma razão, que a porta que está fechada, se você decretar que ela vai se abrir em nome de Jesus, ela vai se abrir em nome de Jesus e ponto final. Esse tipo de relação de barganha com Deus, olha, eu estou usando as palavras certas, eu estou fazendo a oferenda da melhor maneira possível, e eu preciso que tu respondas, porque estou orando em nome de Jesus. Isso é uma tentativa de mantermos o controle, de termos as coisas debaixo do nosso governo. Deus é apenas um meio. Você é quem manda nessa história. Deus está apenas para servir você e a mim. E aí essa experiência, ela acaba carecendo de justificativas, até mesmo empíricas, porque você vai perceber logo logo que as coisas não acontecem do jeito que você decreta. Lembro que quando era até mais novo na fé, né, eu sempre tive dificuldade com essa questão de confissão positiva, de decretar isso e aquilo. E aí eu fui para um grupo de estudo, eu fui levar uma palavra, compartilhar uma reflexão, um grupo bem informal de jovens. E eu lembro que a reflexão foi em cima do texto de Jó. E
eu falei em Jó capítulo 42. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E aí comecei a interpretar o texto ao avesso, dizendo assim, olha, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, implica também no que aconteceu no capítulo 1 e 2 de Jó. Então, os planos que não podem ser frustrados não tem a ver apenas com a restauração da saúde de Jó e com os filhos que ele ganhou. Mas os planos que não podem ser frustrados também têm a ver com o caos que aconteceu na vida dele. Isso está dentro dos planos de Deus. A propósito, você conhece a história e sabe que Satanás pediu permissão para bagunçar com a vida de Jó. Ele bagunça a vida de Jó, levando ao mais alto grau de sofrimento, levando ao mais profundo vale de desespero. Ele faz tudo isso debaixo do controle de Deus. Mas Jó não tem nenhum controle sobre o que acontece. E aí eu lembro que uma jovem ficou bem satisfeita com a mensagem e quando estava terminando, ela pediu a oportunidade, e aí a pessoa que estava liderando deu a oportunidade e ela começou a desfazer tudo que eu tinha dito. E ela foi desfazendo. Se fosse hoje, eu ficaria calado, eu acho. Ia para casa e ponto final. Mas eu, com a cabeça um pouco acelerada, eu disse, depois que ela terminou, eu disse, vamos fazer o seguinte, você precisa provar o seu ponto. De que a sua teologia está certa. Eu preciso provar o meu. Eu provei na Bíblia, mas como você acredita que nós podemos decretar e Deus atende, então você vai provar agora. E nós estávamos num lugar assim, céu aberto, era noite, mas era descoberto. Eu disse, você vai provar seu ponto, que a gente tem o poder de decretar bênçãos em nossas vidas e elas acontecerem. E isso precisa ser provado agora. Eu preciso que você olhe para esse céu limpo e decrete chuva. E isso em nome de Jesus. E se não chover, o seu ponto está errado. E aí ela olhou para uma das amigas, fez assim com a mão, a amiga também fez assim. Eu disse, então está encerrado. Ela saiu chorando, foi com as amigas, se sentiu ofendida, evidentemente. Eu não faria isso hoje. Mas é insustentável o fato de que o que você decretar em nome de Jesus vai acontecer. Não se sustenta. Porque Ele faz a vontade dEle. E a vontade dEle não se sujeita às nossas vontades, aos nossos desejos, aos nossos anseios. É claro que o Senhor responde orações, é claro que o Senhor reverte situações, é claro que o Senhor cura, é claro que o Senhor opera, é claro. Não é isso que está em discussão. O que estou tentando comunicar é simplesmente o fato de que esse universo governado por Deus apresenta uma complexidade tão avassaladora diante dos nossos olhos, que nós não temos o poder de governar minimamente sequer o nosso coração. Como ele vai se comportar diante de certos eventos, como a nossa mente vai se comportar, como é que a nossa vida vai se portar. Muita coisa acontece que não estava no script.
e que a gente bota a mão na cabeça assim e diz assim: nunca imaginei. Realmente, eu não tenho controle de nada. A primeira realidade, então, é a realidade da nossa incapacidade de controle. Agora há uma segunda realidade que mexe conosco, que paralisa a nossa vida, que gera ou pode gerar essa paralisia. E que realidade é essa? É a realidade que fala da nossa incapacidade de prever o futuro. Veja, ainda na parte B do versículo 2, ele diz: pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. No versículo 3, quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Nós temos alguns eventos climáticos aqui que nos colocam diante do fato de que não temos apenas a incapacidade de controlar, como também experimentamos a angústia que é própria de um ser humano que não pode prever o futuro. O que é que vai acontecer? Nós não sabemos. Planejamos, temos assim uma visão que pode nos dar algumas probabilidades, mas não sabemos. E quando nós não sabemos do futuro, isso também incomoda. Esse futuro que está velado e que não pode ser de maneira alguma investigado por nós, porque ele não existe para nós, ele existe para Deus, que em sua eternidade tem uma simultaneidade de passado, presente e futuro. Nós temos apenas o presente. O futuro é incerto, o futuro é desconhecido, e nós podemos, diante de um futuro incerto e desconhecido, simplesmente parar. E com medo do futuro. Incapacidade de controle, incapacidade de prever o futuro. E há uma terceira realidade no texto que chama a atenção, que pode nos paralisar, que é a incapacidade de decifrar os mistérios de Deus. No versículo de número 5, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Há muito mistério entre o céu e a terra. Mistérios de Deus. Coisas que Deus faz que nós não sabemos como interpretá-las, como decifrá-las. São coisas misteriosas. Ele está falando, o exemplo que ele dá aqui é de como o corpo é formado no ventre de uma mulher. Mas isso é o princípio que estabelece o seguinte ponto: há muita coisa na existência humana que Deus faz, que o homem, ele simplesmente precisa assumir a sua ignorância. Não sei como é que isso funciona. Na teologia, por exemplo, nós temos um monte de coisas que nós não podemos decifrar. Por exemplo, você consegue explicar a Trindade? Você pode citar obras teológicas que articulam sobre, mas você não consegue entrar no interior da Trindade. Você consegue dizer assim: é o Deus triuno, Pai,
Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas, mas uma mesma essência. Deus uno e triuno, que subsiste em três pessoas, mas é um só. Tudo bem, eu articulei com linguagem a teologia acerca da Trindade, mas eu não sei como é isso. As duas naturezas de Cristo. Como é que ele é 100% homem e 100% Deus? Como é que ele tem carências humanas sendo divino? Como é que ele é divino e tem carências humanas? Como é esse compatibilismo de divindade e humanidade? Eu não sei explicar. Como é que Deus nasce no ventre de uma virgem? É mistério. E um monte de coisas que nós temos na Bíblia que nós não conseguimos decifrar dizendo, olha, isso aconteceu por causa disso, e o resultado é esse, e o processo é esse. Simplesmente aceitamos pela fé. Mas nós não conseguimos explicar. Definitivamente, escute isso. A religião cristã, ou o cristianismo, não é para pessoas que procuram todas as respostas acerca da vida. A igreja não é o lugar para pessoas que buscam todas as respostas da vida. Eu sei que você pode encontrar o sentido da existência aqui, porque eu encontrei na igreja. Eu sei que você pode encontrar várias respostas, a resposta de salvação, a resposta para a esperança, a resposta para como você precisa conduzir a sua casa, governando sua família, liderando seu laço, esposa, seus filhos. Temos um montante de respostas na Bíblia, mas não é sobre isso. Eu estou falando sobre coisas que estão para além da nossa capacidade de oferecer respostas. E existe muita coisa, muitas realidades enigmáticas que você jamais desvendará. E aí isso bate no nosso orgulho, porque a gente quer ter resposta para tudo. E o Eclesiastes está dizendo, olha, você não sabe nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher. Você não sabe de muita coisa. Há uma quarta e última realidade que pode nos paralisar. Além do fato de que nós não temos o controle, somado ao fato de que nós não podemos prever o futuro, aliado à nossa incapacidade de decifrar os mistérios de Deus, temos, talvez como cereja do bolo, a realidade de que não podemos reverter uma série de coisas e eventos que acontecem. Coisas que são irreversíveis. Isto é, a incapacidade que temos de mudar as coisas. Ele diz no versículo 3, parte B, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Isso aqui é uma ilustração que mostra o seguinte: se uma árvore cai numa floresta, seja para um lado ou para o outro, quem é capaz de mudar isso? Você não tem como levantá-la. O que ele está dizendo é a vida. Ela é formada por muitas árvores que caem. E que você não pode, em meio a essa floresta, a essa selva humana, você não pode mudar.
A árvore que caiu para o sul, a árvore que caiu para o norte, você não pode mudar. É pesado demais. Tem experiências dentro da sua casa, da sua família, que você não pode mudar. Que você simplesmente olha e diz, é isso. E aí você dá conselhos, você orienta e diz, olha, tem que ir por esse caminho, e a pessoa não vai. Tenta por algum tempo, mas de repente desaba. E você diz, meu Deus do céu, eu tentei, mas não consegui. É, porque tem coisas que a gente não pode mudar. Coisas que são irreversíveis. Você tem todo o empenho, tem todo o desejo de mudar, mas não vai. Fases na vida que você só tem que aceitar. Ah, pastor, mas eu não aceito, não. Aí é um problema seu. Mas você vai ter que lidar com isso. Se não aceitar é pior. Sabe aquela coisa, aceita que dói menos? Eu sei que tem evangélico que escuta isso e diz, está repreendido em nome de Jesus. Não é? Não vou aceitar essas coisas. Tudo bem, tenta mudar. Depois de um tempo a gente conversa sobre um monte de coisas. E você vai ver que de fato tem coisas que a gente não muda. No outro, na história, na universidade, no estado, na igreja. Coisas que são irreversíveis. Aconteceu, não tem o que fazer. É aceitar. E isso às vezes, como nós não temos o prazer de aceitar tais coisas, nós ficamos lutando contra elas e isso nos paralisa. E a gente mais uma vez coloca as mãos na cabeça e diz, Senhor, o que é que eu faço? São 4 realidades que podem nos parar, nos paralisar. Mas o sábio, ele não quer que você fique paralisado por essas coisas, ou com essas coisas. Se por um lado, ao falar sobre a sabedoria, Salomão prega a cautela, prudência. Por outro lado, ao pregar sobre sabedoria, Salomão fala também sobre coragem. Coragem para enfrentar a vida. Diante dessas realidades, não é a prudência, a cautela que vai nos ajudar a viver, mas sim a coragem. Prudência e coragem não são excludentes, andam juntas. Tem hora que você tem que ter cautela, e tem hora que você vai ter que ter coragem. Tem hora que você vai ter que ser bem conservador, tem hora que você vai ter que arriscar. E aí, diante dessas realidades paralisantes, ou que têm o poder de paralisar a nossa vida, Salomão vai nos dar ao menos 3 conselhos. Invista na vida, reparta pela vida e regozije-se em vida. Vamos por parte. Invista na vida. No capítulo 11, verso 1, ele fala, tire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Essa é uma imagem bem curiosa. Quando eu era novo na fé e que tive o primeiro contato com esse texto, eu imaginei literalmente pães, pão francês, sendo lançado sobre as águas. Eu dizia assim, rapaz, como é isso? Porque o pão vai se ensopar e vai... Mas aqui é uma linguagem metafórica que está apontando para o mercado marítimo da época de Salomão.
o mercado marítimo internacional, que para Salomão lhe dava muito lucro. Então a linguagem aqui é do mercado, a linguagem é financeira. Quando ele fala, atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo, ele considera as realidades contingentes da vida, com o imponderável, com a desgraça que pode vir sobre a terra, mas ele diz assim, olha, eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer investimentos. E eu vou investir alto. E aí Salomão tinha vários navios, e ele fazia o seguinte, ele saía distribuindo os seus grãos, por exemplo, em vários navios, porque ele contava com a desgraça que poderia ocorrer com um de seus navios, ou 2 ou 3. Ele contava com os piratas que poderiam atacar o seu navio, mas ele diversificava. E ele dizia mais ou menos assim, se não der certo aqui, eu vou ter daqui. Então ele diversificava o seu investimento e os navios iam. Depois de muito tempo, alguns navios voltavam com ouro e prata. Por isso que ele diz, depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Isso poderia demorar 3 anos. Mas ele fazia esse investimento. Ele arriscava. Pode não dar certo, mas eu não posso ficar parado. Ele diversificava. Isso é um princípio do mercado que se aplica hoje. Você diversifica. Você diz, olha, eu não posso estar só aqui, eu preciso atacar aqui também. Eu preciso fazer esse investimento aqui. Eu preciso olhar para outros terrenos. Eu não posso ficar só com isso. Eu não posso ter uma visão, como a gente chama de visão de túnel. E pensar que o meu mundo foi projetado apenas para essa direção. Eu preciso diversificar. E é isso que Salomão está fazendo, está investindo financeiramente na vida. Mas é claro que isso se aplica a outras coisas, sobretudo ao investimento que nós precisamos fazer na vida consoante o reino de Deus. Nós precisamos investir nossa vida no reino de Deus. Nós precisamos investir algo que é mais caro do que o dinheiro, o nosso tempo no reino de Deus. Ah, mas eu vou esperar chegar o momento certo. Não vai ter o momento certo. O momento certo é agora, é hoje. Invista o seu tempo no reino de Deus. Eu vou esperar me consolidar nisso para entrar no ministério ou para fazer um curso. É hoje, é agora. A vida está passando. Invista tempo, invista o seu tempo no reino de Deus e na sua justiça. Invista seus filhos no reino de Deus. Eu não estou falando sobre investir nos filhos. Eu estou falando, invista os filhos. O que é investir os filhos? É lançar os filhos sobre as águas. É lançar o filho na igreja, no reino de Deus. E pensar assim, eu serei o homem mais feliz do mundo se o meu filho se tornar um pregador, se o meu filho se tornar um pastor, se o meu filho se tornar um missionário, se o meu filho gastar a vida dele com o reino de Deus e a sua justiça. Invista seus filhos.
Invista em seminaristas, aproveitando o ensejo. Invista. Você está investindo em futuros pastores. Invista. Invista na obra, na igreja. Oferta, dízimo. Não é despesa, não é gasto, é investimento no reino de Deus. Invista na vida, invista nessas coisas. E invista sabendo que você está fazendo um investimento à luz da eternidade. E é, portanto, um investimento que lhe trará um lucro eterno. Já ouviu sobre a história do missionário escocês John Paton? John Paton foi lançado literalmente sobre as águas, quando depois de deixar uma igreja profícua, uma igreja frutífera, decidiu ir para uma ilha, as Ilhas Hébridas, onde havia canibais. E aí muitas pessoas disseram, isso é loucura. Eles matam gente, comem gente. E aí um senhor chamado Senhor Dixon, da igreja, com razoabilidade, olhou para John Paton e disse assim: não vá para as Novas Hébridas, não vá para essas ilhas são tomadas por canibais, você vai morrer comido pelos canibais. E aí John Paton disse: Senhor Dixon, com todo respeito, o senhor já é avançado em idade, e logo o senhor será sepultado. O senhor será comido pelos vermes. Se eu vou ser comido pelos vermes ou pelos canibais, não importa tanto, senhor Dixon, porque tanto o meu corpo como o seu, ambos serão ressurretos no dia do Senhor, e eu estarei tão belo quanto o Senhor. Eu vou para as Ilhas Hébridas. E ele foi e evangelizou os canibais. Invista a sua vida no reino de Deus. Não tenha medo, arrisque. Tem hora que tem que arriscar. E o Senhor está dizendo para você: arrisque. Eu não sei no que, mas não fique parado, arrisque. O que Salomão está dizendo é o que a gente chama no ditado popular: quem não arrisca, não petisca. Invista na vida. Mas um segundo conselho que ele dá é: reparta pela vida. Versículo de número 2: reparta o que você tem com 7 e até mesmo com 8. O número 7 aqui simboliza a perfeição, a plenitude. Quando ele vai para 8, ele está dizendo assim: olha, expanda a sua generosidade, transborde generosidade. Ele continua com a linguagem comercial. E ele está dizendo: uma vez que eu invisto na vida e no comércio e tenho retorno, eu não fico para mim. Eu reparto com outros. Reparta pela vida. Se o Senhor tem lhe dado condições, é para que você transborde para outros. Não é para construir o seu castelo. É para que você, na rede de amizades propiciada pelo reino de Deus, você possa abençoar pessoas. Está ganhando muito dinheiro? Que bênção de Deus. Agora, pegue o seu dinheiro e diga assim: eu preciso investir esse dinheiro da melhor maneira. Quer saber? Eu vou ajudar alguns missionários. Eu vou repartir. Eu vou fazer ligações. Eu vou perguntar do que está precisando. Reparta. Reparta. Mas esse não é um conselho apenas para quem tem dinheiro. É
é um conselho para todos e que devem viver a vida diante das realidades que podem nos paralisar da maneira mais sábia. Por quê? Porque quando você reparte, você começa a formar uma rede de amizades. E lembra do ditado? É melhor um amigo na praça do que dinheiro na caixa. Amizade é tudo. Aumente o seu leque de amizades. Faça novas amizades. Conheça novas pessoas. Reparta pela vida. Seja inteligente. Salomão está dizendo, olha, quando uma desgraça ocorrer sobre a terra, se você não tiver para quem recorrer, se você estiver sozinho, você está perdido. Reparta pela vida. Faça novas amizades. Aqui entra também o ditado, uma mão lava a outra. Quando você faz aqui um bem a uma pessoa, mas lá na frente o jogo pode mudar. E essa pessoa é quem vai lhe ajudar. E vai dizer assim, olha, eu lembro do que você fez por mim. Eu vou lhe ajudar. Isso faz parte da vida. E Salomão então está dizendo, invista na vida, reparta pela vida. E finalmente, regozije-se em vida. A luz é agradável, verso 7. É bom o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Esse texto, os versos 7 e 8, escute isso. Esses versos são capazes de fazer uma síntese do que é a nossa vida. Porque a nossa vida, ela é feita de bons momentos e de momentos extremamente ruins. A vida, ela é boa em parte e ruim em parte, é agridoce. E aqui nós temos então um retrato bem interessante daquilo que pode trazer uma paralisia para a nossa vida, que é os dias de trevas serão muitos. C.S. Lewis estava certo quando disse que a história da humanidade é uma crônica de sofrimento com registros de crimes, guerras, pestes, fomes, com uma pitada de felicidade para dar, enquanto dura, um medo agoniado de perdê-la. Essa é a experiência humana. Salomão olha para o sofrimento e diz, olha, essa vida é sofrida, essa vida é trevosa, essa vida é escura por vezes. Mas isso não pode gerar em nós um pessimismo que nos leve a cavar um buraco de depressão, onde não há mais espaço para banquete, para festa, para diversão, para alegria. Ele está dizendo, regozije-se. Porque se você ficar esperando o momento certo para fazer uma viagem, o momento certo para fazer uma festa, não tem o momento certo. Sempre tem alguma coisa errada. Porque a gente está sempre atrás do período que é bom. Esse período que é bom, ele não existe. Ele só existe quando você ignora tudo.
e tem um olhar unívoco, que só tem uma direção e, portanto, não considera absolutamente nada mais. Mas quando você olha para a vida holisticamente falando, você olha para o todo, você diz assim, isso é um desastre. Todo dia gente morre, todo dia tem sequestro, todo dia tem criança que morre de bala perdida, todo dia tem gente passando fome, todo dia tem um drama, todo dia tem gente morrendo no hospital, todo dia tem um estupro, todo dia tem um abuso infantil, todo dia tem tráfico de drogas, todo dia tem bala entre polícia e ladrão, todo dia. Não tem um dia que você liga a televisão e olhe para o jornal que o apresentador diga, hoje não teve nada. É sempre sangue pela calçada. Se você ficar preso a isso, você não vive. Porque a vida se torna um absurdo completo. E aí você diz, não vale a pena comer se tem gente passando fome. Não vale a pena viver se tem gente morrendo. Salomão está dizendo, olha, a vida é a arte justamente de celebrar quando no mundo em que nós vivemos tem gente em luto. Uma confissão aqui bem particular e bem peculiar. Como pastor, a gente vive entre nascimento, casamento, enfermidade e morte. Então sempre tem gente dizendo que nasceu um bebê, como sempre tem gente dizendo que morreu alguém. Sempre tem gente agradecendo pela saúde e sempre tem gente dizendo que descobriu um tumor. E aí você fica numa oscilação, porque você precisa ser grato pelo bebê que nasceu, mas você precisa se alegrar, você precisa se entristecer com a família que está enlutada. E nos últimos 3 anos, ou 4 anos, todas as vezes que tentei, que viajei, aconteceu alguma coisa assim, né? Alguém morreu, alguém está para morrer, eu disse, meu Deus, não pode, agora não. Agora não, né, pastor? É importante para a família que o pastor esteja. Se o pastor está fora, ele pode estar fora? Pode, porque é o momento dele. Mas, e aí você fica naquele drama. Será que vai acontecer alguma tragédia? Nesse suspense. E aí, não só nós pastores, mas todos vocês precisam tomar uma decisão. E a decisão é pela vida. Viver. Celebrar. Muitas vezes olhar para a doença, para a dor, para o luto, não ignorá-las, mas dizer, agora, eu preciso com a minha família celebrar a vida. Tem uma cena bem curiosa, logo no início do meu casamento, eu e Nayane estávamos em Pernambuco, nós fomos pastorear uma igreja, fomos morar numa casa, uma boneca, casa toda arrumadinha, toda preparada, e fazia tempo que não chovia em Pernambuco e principalmente na região lá, muito tempo, uma seca braba. E aí eu era não lembro agora se era sexta ou sábado, eu reservei um momento com Nayane lá na casa e ele disse, agora a gente vai brindar a vida. Então,
gente fez uma mesa de frios, um vinho, caiu uma chuva violenta. Meu Deus do céu. Uma loucura. E de repente, irmãos, começou. Como as casas não estavam, não chovia há muito tempo, as casas não estavam preparadas para receber aquela. De repente começou a gotejar dentro de casa. Eu disse, meu Deus. E Nayan disse, a gente faz o que agora? Eu disse, o que a gente faz agora? Peguei um balde, afastei as coisas, peguei o vinho, tirei para não molhar, fui com a mesa de frios, fui para um lado, coloquei umas almofadas, eu digo, agora a gente vai assistir essa casa alagar. E enquanto a goteira caía, presbítero, a gente estava lá. E refletindo, será que cai essa casa? E ainda nesse dia, eu resolvi descer e tomar banho na biqueira. Eu disse, eu vou tomar banho de chuva. E fui tomar banho de chuva. A gente precisa fazer isso, irmãos. Porque se a gente viver meticulosamente, querendo saber se tem rachadura, se tem gota, sempre tem. Aproveite a vida. Viva a vida, a despeito de qualquer coisa. Eu não estou dizendo que você tem que ser um irresponsável, tá? Estou falando para você deixar a casa desabar. O que eu estou dizendo é, olha, diante das realidades que nos cercam, a gente não pode parar. A gente precisa ir adiante. É isso que Salomão está dizendo para mim e para você nesta noite. Invista na vida, reparta pela vida e regozije-se em vida. O tempo passa. Você não é capaz de estocar oxigênio. Ele está indo embora. Você não pode poupar batimentos cardíacos. Eles estão indo. Caleje sua mão. Desgaste o seu corpo. Não espere os seus ossos impossibilitarem você de fazer as coisas. Não espere. Gaste a sua vida na presença de Deus, à luz da eternidade, debaixo da graça dele. Quero orar com você. Você pode continuar como está, sentado. Vou orar, impetrar a bênção. Em seguida, tem rápidos avisos. Eu peço, por gentileza, não saia. É rápido, tá? Ali atrás tem até um cafezinho, um biscoitinho. A gente pode parar por ali e bater um papo, tá bom? Senhor, muito obrigado por esse culto na tua presença. Por esse momento onde é possível ouvir a tua voz e então ter esperança para viver. Ajude cada um aqui, cada família, cada coração. Dependemos da tua graça para vivermos a vida como ela deve ser vivida, à luz da eternidade. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, desde agora, para todo sempre. Amém.